nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá, galerinha! Vocês estão bem? Podem se sentar, tá? Gente, é uma grande honra estar aqui. Normalmente, eu vejo vocês de costa, porque eu estou sempre lá atrás servindo, mas olha a cara de vocês aqui de frente, é muito legal também, tá? Eu honro muito a vida de cada um de vocês. Eu lavo seus pés, eu honro muito a vida de vocês. E do louvor, muito obrigada pela presença de todos vocês. Olha, primeiramente, é uma coisa que eu tenho muito costume, todas as vezes que eu ministro, você sempre vai ver uma cadeirinha aqui do meu lado. E aqui, quem vai sentar é o Espírito Santo. Esse culto não é para você, por mais que você vai receber a palavra, esse culto não é para você, é para o nosso querido amigo, o Espírito Santo. Então, repete comigo, Espírito Santo, seja muito bem-vindo neste culto. Amém. Então, aqui está sentado o Espírito Santo, para quem nós fazemos esse culto e para quem nós damos glória. Gente, muito legal. O primeiro culto, o pastor Serginho deu uma palavra maravilhosa, foi muito usado. Gente, quando ele falou bem assim, hoje eu vou falar sobre como farmar honra na casa. Eu disse, meu Deus, quase o meu tema. Se ele falasse na casa do Senhor, chegava... Mas glória a Deus, quando a palavra ela repete, quer dizer que é segurança para a sua alma, tá? Então, escutar uma palavra mais de uma vez, receber uma palavra mais de uma vez é segurança para você. Mas hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre como farmar honra na casa do Senhor. Amém? Então, estejam prontos. Olha, a primeira vez que a palavra igreja, ela vai aparecer na Bíblia, ela é mencionada na Bíblia, ela sai diretamente da boca de Jesus, e é lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 18, em que ele vai dizer, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Como eu disse, essa é a primeira vez que a palavra igreja, no sentido de congregação, no sentido de comunidade da fé, do original grego eclésia, ela aparece na Bíblia, ela é mencionada na Bíblia. E do grego mesmo, ela é formada por duas partes, ek, que significa para fora, e kaleo, que significa, é o nome, né, kaleo, que significa chamados. Então, igreja significa aqueles que são chamados para fora. Isso significa ser e fazer parte de uma eclésia. Então, a igreja, ela não é somente um local, é um povo chamado para fora do sistema comum, separados com um propósito. Repita isso, eu sou separado com um propósito. Então, não é sobre apenas frequentar uma eclésia, é sobre pertencer e responder a um chamado sendo uma eclésia. Mas, obviamente, que isso não é uma desculpa para você não frequentar a sua igreja, para você não participar dos seus cultos. Não dê desculpa para ser um desigrejado. Jesus, sendo Jesus, Filho de Deus, o ungido, o escolhido, a Bíblia fala que ele frequentava o templo. Então, nós, lírios do campo, podres de espírito, não podemos deixar de congregar também. Isso é não um mandamento, mas é uma ordenança bíblica. Lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, Paulo vai dizer, não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. A palavra-chave aqui também do grego, porque eu amo estudar a Bíblia, espero que você também ame, é episinagoge, que significa uma reunião, uma congregação. E essa palavra, ela dá, na verdade, um sentido de obrigatoriedade. Então, ela dá um sentido de que não é uma opção, é uma parte essencial da vida cristã. Então, a sua presença aqui no culto, a sua congregação, quando você participa do culto e você presta um culto ao Senhor e você cresce em comunhão com seus irmãos, isso é uma parte essencial da vida cristã. Paulo mesmo, ele vai afirmar que alguns, já estava virando costume de alguns, não frequentar, não ficar em comunhão com os irmãos, né? E isso vai contra todo o espírito de comunhão que o Senhor Jesus ele vai nos ensinar durante todos os evangelhos. Então, como eu já disse, é uma parte essencial da vida cristã. Nós fomos chamados para aprender uns com os outros. Você não foi chamado para ser autossuficiente. Não tem como você só aprender consigo mesmo. Não existe isso de, eu sou a minha própria igreja e eu já tenho todo o conhecimento, tenho as 5 joias do infinito na minha mão e eu já sou um crente pro max. Não existe isso. Repete comigo. Eu fui chamado para aprender com o meu irmão. Amém? Essa é a importância do congregar, crescer e encorajar uns aos outros na fé, para que todos nós sejamos eclésia juntos. Então, nós somos uma eclésia juntos. E agora que vocês... na verdade, eu queria falar também que não existe uma alegria maior do que congregar na igreja. Gente, aqui é o lugar do seu crescimento. É aqui que você cresce, se desenvolve em Cristo.
Mas agora que você já entendeu um pouquinho da importância do congregar, de você ter uma comunidade da fé, eu vou te ensinar agora, vou te dar uma aula sobre como farmar honra na casa do Senhor. Amém? Pois então a gente vai farmar honra na casa do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 2, e a gente vai ler, abre sua Bíblia, a gente vai ler do 15 ao 17. Do 15 ao 17. Você abriu, irmão? Pode dizer amém. Pronto. Eu não tenho tempo, né, gente? Então eu preciso correr. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas ele ordenou: peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras, que, se eu não estou enganada, é Salmos 68, 69, não sei, acho que 69. O zelo pela tua casa me consome. Quando você lê essa história, você vai entender que o templo de Jerusalém, que antes costumava ser um local de comunhão com o Senhor, passou a ser um covil de ladrões, passou a ser apenas um comércio local, um monumento da cidade. Então, antes o local que costumava prezar pelos pobres, órfãos e viúvas, agora tinha se tornado, como Jesus disse, um covil de ladrões, apenas um ponto de encontro da cidade. E isso, irmãos, não é o evangelho. Eles não estavam fazendo comércio para o benefício da igreja, mas para o benefício de si próprios. E não é isso que o evangelho prega. Fazer benefício, gerar benefício para si próprio aqui na comunidade, não é o que o evangelho prega. Jesus, ele não foi nem pouco manso ali, ele foi extremamente intencional e firme, porque o sagrado, ele estava sendo tratado como comum. E hoje em dia, a gente não vende mais pomba na igreja, né? A gente não vende mais pomba. Até porque eu vou explicar para vocês que durante todo o ano, lá em Jerusalém, vinham muitos estrangeiros e vinham muitas pessoas oferecer os seus sacrifícios de perdão ao Senhor. E às vezes eles tinham uma viagem muito longa e eles guardavam o dinheiro que eles tinham para comprar a pomba superfaturada que eles vendiam do templo. Então, irmãos, isso não é o evangelho que o Senhor ele prega durante todo o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas agora voltando, Jesus ele não foi manso ali, ele foi intencional e firme, porque o sagrado estava sendo tratado como comum. E hoje, como eu já disse, a gente não vende mais pomba. Aí você me pergunta, então, Giovana, de que forma nós temos tratado o sagrado como comum? E eu vou citar alguns dos exemplos que o Senhor, na verdade, me falou. Quando a gente fica, por exemplo, quando a gente chega sem expectativa na igreja, pensando, só mais um culto, o que vai fazer diferença na minha vida? Essa palavra eu já ouvi. Essa história da Bíblia eu já li. Jesus derrubando mesas, essa história eu já li na Bíblia. Então, como é que essa palavra ela vai me edificar? Essa palavra não é para mim. Essa palavra pode ser para o meu irmão, pode ser para a pessoa que eu lembrei, mas não é para mim essa palavra. Ou quando você fica pensando, quando você faz uma seleção dos seus ministros favoritos, Giovana, meu Deus, a menina que fica lá atrás, ela vai ministrar, que palavra que ela pode me oferecer? Irmãos, não sou eu que estou falando aqui. Eu espero de coração que você entenda que não é pela minha vida, não é pelo ministro que está aqui, mas pela palavra que ele pode te oferecer, a palavra que ele tem para te oferecer. Quando a gente não valoriza nosso momento com o Senhor, isso se chama perda de temor. Quando você não valoriza a presença do Senhor que está nesse lugar, quando você não valoriza a presença do Espírito Santo que está nesse lugar, quando você prefere passar o seu tempo do louvor mais postando que você está na igreja do que de fato estar na igreja. Não é sobre isso. O evangelho não é sobre você postar no Instagram que você está na igreja, mas não é, e também não é sobre só você marcar o seu ponto aqui na igreja, não é sobre vir porque você está vindo. Irmãos, isso é uma comida impura sendo oferecida ao Senhor. Eu vou ler um verso com vocês de Malaquias, mas antes eu quero que vocês saibam disso. Quando você senta de qualquer jeito, quando você louva de qualquer jeito, quando você presta o seu serviço de qualquer jeito, um serviço meia boca, isso é uma desonra ao Senhor. Isso não é demonstrar honra ao Senhor. Isso é desvalorizar a presença dele nesse lugar. Gente, tem tanta gente lá fora que tem, de verdade, sei lá, na Coreia do Norte, que está doido para ter o que você tem aqui, a liberdade que você tem aqui, de prestar um serviço bom, de prestar um louvor bom, de obedecer às coisas que o Senhor te manda, mas eles não têm esse direito, eles não têm essa liberdade que você tem de estar aqui. E o que é que a gente está fazendo? A gente está desonrando a presença dele nesse lugar. A gente desonra a presença do Senhor. Quando o ministro está ali orando pelas suas ofertas e você se distrai com aquilo que não faz parte do culto. Quando você se distrai pensando, mas as ofertas isso não é uma parte do culto, isso é uma coisa à parte. A igreja, ela precisa do meu dinheiro. Irmãos, não é sobre isso. Você desonrar a palavra que o ministro está dando aqui, isso é feio. Isso é uma desonra ao Senhor e ele não se alegra com isso.
Agora eu preciso ler com vocês, né, a parte de Malaquias. Mas também eu quero falar uma coisa para vocês que é um exemplo. Sabe quando você vai para uma festa uma festa de aniversário? Você se arruma para isso, você se prepara para isso, porque você honra tanto o aniversariante como você honra a ocasião. Quando foi a última vez que você escolheu uma roupa bonita e disse, Senhor, essa roupa eu dedico a você? Às vezes a gente se veste para o nosso crush, porque a gente acha ele bonito, ou para alguma pessoa da igreja, ou para chamar a atenção. Irmãos, eu me visto porque eu gosto. Eu coloco você pode achar estranho, eu não tenho problema com você achar estranho eu colocar uma saia em cima de uma calça jeans. Mas pelo menos eu dedico as minhas roupas ao Senhor. Pelo menos eu estou dizendo, Senhor, glória a Deus que eu estou tomando um banho, porque eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar ao meu Senhor. Uma vez o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, e isso aqui eu quero que você abra comigo, lá em Malaquias 1, e a gente vai ler a partir do capítulo 6, do versículo 6, perdão. Capítulo 1, versículo 6. Vocês podem falar amém, tá? Quando vocês abrirem. Amém. Espero que todos vocês tenham aberto suas Bíblias. A gente vai ler a partir do 6. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. E hoje vocês precisam ter noção de que todos somos sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Você não acha que o seu serviço meia boca, quando você só vem para a igreja para dar um serviço mais ou menos e ir embora, isso não é uma comida impura sendo oferecida ao Senhor? Você não acha que sua falta de respeito com os seus líderes não é uma comida impura sendo oferecida ao Senhor? Você não acha que sua falta de respeito com seus pais quando você responde eles da forma errada não é uma comida impura sendo oferecida ao seu Senhor? Você não acha que se vestir da maneira errada não é uma comida impura sendo oferecida ao Senhor? Quando você acha que matar o único culto que você está vindo para ficar conversando besteira no verbo pista com seus amigos não é uma comida impura sendo oferecida ao Senhor? Você não acha que falar mal dos seus irmãos da igreja enquanto eles estão ali adorando não é uma comida impura sendo oferecida ao Senhor? Honre o seu Senhor aqui na igreja, honre a presença, o altar dele, isso. Honre o altar do Senhor aqui na igreja. Não é qualquer um que tem essa liberdade que você tem. Não é qualquer um. E você não pode desonrar. O Senhor vai... Não, deixa eu continuar lendo com vocês, para vocês entenderem. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Imagina que o governador, ou o presidente, sei lá, presidente ou alguém de muita importância te convidasse para, sei lá, cantar num evento muito importante. Você não ensaiaria antes? Você não procuraria o melhor microfone? Você não faria o melhor treinamento? Você não aqueceria a sua voz? Você não ofereceria o melhor que você tem? Então, por que não estamos oferecendo ao Senhor o melhor que temos? Por que estamos oferecendo ao Senhor um serviço sem treinamento? Você vem, serve no diaconato de qualquer forma e você acha que aquilo está suficiente porque você cumpriu a sua escala. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O Senhor, Ele perscruta as profundezas do seu coração. A palavra fala que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Suas intenções, elas não estão escondidas do Senhor. Aquilo que você pensa que está fazendo de coração, porque você está fazendo para os outros, na verdade, e você faz aquilo de forma incompleta, de forma desleixada, isso é desonroso ao Senhor. Isso machuca o Senhor. Isso não agrada o coração do seu Pai. Será que Ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A gente muitas das vezes, a gente pede horrores de coisas para o Senhor. Senhor, me dê aquilo, Senhor, me dê essa oportunidade. Senhor, me ajuda nessa prova. Senhor, se revele mais. Mas como que o Senhor vai se revelar mais se a gente só ora para Ele por mérito? Como que o Senhor vai se revelar mais se sua oração ela é sem graça, não é de coração? Senhor, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém.
Gente, que sentimento que você está expressando para o seu pai? Que conversa é essa que está sendo tão monótona com o seu pai? Você mais fala na sua oração do que escuta, ou às vezes você nem fala. Aí tu quer escutar. Uma conversa é de dois, mas ela precisa ter assunto. Não tem como eu conversar com uma pessoa se eu não tiver assunto para falar. E se você não tiver assunto para falar, irmãos, ora em línguas. Oração em línguas ela é muito usada, é muito ungida, entendeu? 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Ei, deixa eu te falar, se tu tá vindo para a igreja obrigado, se tu tá vindo para a igreja emburrado, de cara fechada, para falar mal dos seus colegas, ou só para cumprir tua escala, ou só para bater teu ponto aqui na igreja, ei, deixa eu te falar, de coração isso, é porque eu te amo. Não vem. Se for para dar um serviço péssimo para o Senhor, se for para oferecer um culto ruim para o Senhor, não vem. É melhor tu ficar em casa, porque pelo menos na tua casa tu lava uma louça para tua mãe e tu vai ser útil de alguma forma. Mas não acenda o fogo do Senhor inutilmente. Não desperdice o fogo do Senhor que está nesse lugar. Honre a presença do Senhor na sua casa, na casa do Senhor. Do que adianta acender o fogo inutilmente? E se for para dar uma oferta ruim e depois achar ruim que o Senhor ele exaltou ou ele aceitou a oferta do seu irmão, é melhor você lembrar logo da história de Caim e Abel. E essa história não terminou bem. Amém? É bom você dar uma revisada nessa história. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo num rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Como eu já disse, o Senhor, ele perscruta o seu coração, ele conhece as suas intenções. Então, irmão, em nome de Jesus, é melhor você revisar um pouco como está o seu coração, fazer um check-up de como está o seu coração. Será que as minhas intenções diante do Senhor, elas são sinceras? Será que as minhas orações e os meus pedidos, eles são sinceros? Será que eu não estou orando por isso, por mérito ou para ser conhecido? Quando foi a última vez que você levantou as suas mãos nesse louvor e adorou de verdade, sem pensar, nossa, será que eu estou com a coluna certa para quando tirarem foto minha eu ficar legal? Irmãos, a adoração não é sobre isso. O louvor não é sobre isso. Você não está aqui para julgar como as pessoas estão cantando, não. Você não está aqui para julgar como que um ministro está pregando, não. Você está aqui para receber e oferecer um culto de respeito, oferecer honra na casa do Senhor. É assim que se honra na casa do Senhor. Quando você faz as coisas da maneira correta. Cara, se tem uma coisa que o Senhor, ele corrigiu no meu coração, e a minha mãe está assistindo esse negócio, então ela vai ser prova, é que eu sirvo na igreja de crianças, e normalmente eu sirvo nos domingos, né, porque nas quintas-feiras eu estou aqui. E às vezes eu estava deixando para fazer a minha ministração para as crianças, para tipo assim, sábado à noite, eu ia servir domingo de manhã, e o Senhor, ele corrigiu isso no meu coração. Giovana, por que você está me dando as suas últimas horas? Por que você não está me dando você não está me fazendo sua prioridade? Porque aquelas crianças, elas são como vocês e elas são como qualquer outro adulto. Elas são filhas de Jesus e elas são dignas de uma palavra boa. Elas são dignas de receber algo da parte do Senhor. Então, nenhum ministro, ele vai subir aqui despreparado, não. Nenhum ministro vai subir aqui na base de fé e coragem, não. Eles têm que estudar, eles têm que honrar, porque é assim que se honra ao seu Senhor, quando você se prepara. Aí, quando eu passei a me preparar para dar as aulinhas, a aula fluía. Não tinha criança dando problema no meio da salinha, irmãos. É assim que se flui. O Senhor, ele dá a sua glória. Quando você honra, ele oferece graça. Entende? Quando você honra, o resultado da sua honra ao Senhor é favor. É favor. Quanto mais você honra o Senhor, mais favor você tem. Quanto mais você decide servir bem, não pensando que as pessoas estão olhando para você, será que elas estão vendo o meu serviço? Não é sobre isso. É sobre, meu Deus, eu estou vindo para a igreja animada para prestar um bom culto ao meu Senhor, para falar de tudo aquilo para receber de tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer. E não o que os outros vão pensar de mim. Não importa o que os outros pensam de você. Pense no que o Senhor está falando de você, irmãos. Pense no que Jesus pensa sobre você. Amém? A honra, ela começa na consciência do valor.
passe a valorizar a presença de Deus nesse lugar, na sua casa. Ei, se você não tem valorizado a presença do Senhor nesse lugar, eu sinto te dizer que você perdeu menos 500 de aura ou de honra, né? Então, valoriza a presença do Senhor na sua casa. Como eu já disse, aqui, e é o que a gente mais fala nesse lugar, aqui é o lugar do seu crescimento, é aqui que você vai crescer. É aqui que você vai descobrir o seu chamado, é aqui que o Senhor ele pode revelar palavras proféticas acerca do seu futuro, revelar quem você é. Meu Deus, é aqui que Ele revela a sua personalidade, como você vai manifestar a glória dEle fora dessas paredes. O que você aprende aqui é manifesto lá fora, entende? Então, esse é o lugar do seu crescimento. E acredite, essa é uma palavra de correção para nós dois, tá? A palavra também vai falar, e agora eu tenho duas casas do Senhor para falar com você. Eu tenho a primeira, que é a eclésia, que faz parte daqui, dos chamados para fora, e tem a eclésia, que é você. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Lá você não precisa abrir comigo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, vai dizer: ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqui eu preciso que vocês prestem atenção. Existem dois tipos de templo no original grego. Nós temos hieron e naos. Hieron significa o templo completo. É o templo inteiro, tudo que existia no templo naquela época. Naos era o santo dos santos. Era a parte onde o Senhor aparecia para os sacerdotes. Ali era o santo dos santos. Nessa tradução em que Paulo vai falar, ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo não está dizendo que você é um templo qualquer. Ele está dizendo que você é o santo dos santos, o lugar onde Deus habita. Você tem que ter noção de quem você é em Cristo. Você é Naos, o lugar onde o Senhor habita. Ei, para de ofender o santo dos santos. Se você não consegue olhar no espelho e falar uma palavra boa para si mesmo, irmãos, você ofende o santo dos santos. Você ofende a morada do Senhor. Ei, quando você está preso em imoralidade sexual, isso profana o templo do Senhor. A palavra vai falar da história dos filhos do profeta Eli. Como é o nome, meu Deus? Finéias e Ófni. Eles se deitavam com as mulheres que ficavam à frente do tabernáculo lá. Eles se deitavam com aquelas mulheres e eles profanavam o templo do Senhor. E sabe qual foi o resultado dessa história? Morte. Ei, desonra tem um resultado. Falta de respeito com o templo do Senhor ou com o templo do Senhor, morte. Seja ela física ou espiritual, morte. Ei, não brinca com o pecado é coisa séria, irmãos. Eu não estou aqui para te assustar de maneira nenhuma, mas se você está preso em pecado, irmãos, sai daí, arrependa-se. Essa é a verdade do Evangelho, arrependa-se. Se o Evangelho que você tem pregado para os seus colegas não é arrependa-se, você tem pregado o Evangelho da forma errada, irmãos. Se você está preso em pecados, arrependa-se. Ainda dá tempo, e o Senhor, Ele é extremamente misericordioso, E não só os filhos morreram, como a Arca da Aliança foi roubada, e o profeta Eli, quando descobriu isso, ele estava em cima de um negócio lá, ele caiu da cadeira e também morreu. Então, tome cuidado para não profanar o templo do Espírito Santo, tanto aqui como você. Você tem que ter noção de que o pecado é coisa séria. Não faça que nem o profeta Eli e passe pano para pecado, não. Irmãos, eu sei que não é fácil. O Senhor Jesus, Ele nos avisa que nós precisamos carregar a nossa cruz. E a cruz pesa. Ela é muito pesada, mas você não está sozinho, irmãos. O fardo de Jesus é leve. É leve. Eu sei que a cruz, ela pesa, mas o fardo é leve quando você decide não ser autossuficiente. Vir para a sua igreja, congregar e compartilhar do seu fardo com as pessoas. Ei, pedir ajuda. Pô, minha cruz está pesando. Como que eu faço? Como que eu faço para me livrar disso? Como que eu faço para melhorar ali? Entende? A alegria do Senhor, ela é a melhor coisa. E quando você sai do pecado, quando você se arrepende do seu pecado, a alegria do Senhor é a nossa força. Fala de novo. A alegria do Senhor é a minha força. É a força que você precisa para sair do pecado. É a força que você precisa para se arrepender. Se arrepender não é uma coisa fácil. Sair do pecado não é fácil, mas é possível quando você tem o Senhor do seu lado. Então, não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. O Senhor, Ele já disse que você é mais que vencedor. Mas se você não acredita nisso, então eu sinto muito, porque nem o Senhor, Ele pode te ajudar. Irmão, eu sinto muito.
Você precisa se levantar da sua cama e viver, irmãos. Se você só consegue falar, se xingar e xingar outros mais 1000, irmãos. Irmãos, não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para amar a casa do Senhor, tanto a casa física como você. Você foi chamado para ser um filho de Deus. E a sua identidade, ela está revelada na Bíblia. Quem você é, está revelado na Bíblia. Então, quem eu sou, Giovana? Leia a sua Bíblia. Amém? Irmãos, de verdade, a palavra do Senhor, ela é muito clara acerca de quem nós somos em Cristo. Então, e sobre a honra à casa do Senhor. Então, se você quer descobrir mais, entender mais de como que funciona a honra, de como que eu descubro como honrar e como eu faço disso quem eu sou, é como eu sempre digo no meu GC, os meus líderes, eles estão aqui para comprovar. Primeiro você é cristão, primeiro você acredita em Jesus para depois ter uma vida. Em que sentido, Giovana? Primeiro você honra, primeiro você conhece Jesus, primeiro você ama Jesus, para depois ter a sua vida. Ser cristão, vir para a igreja, congregar, não é só um adereço de bolso, não. É quem você é. Faz parte de quem você é, do seu costume. Assim como era costume de Jesus ser quem ele era, na verdade, né? Eu ia dizer ser o filho de Deus. Era o costume de Jesus ser filho de Deus, mas como era costume de Jesus congregar na igreja, também não é na igreja, no templo, também é o nosso costume. Também é quem nós somos. Então, primeiro você é cristão, para depois ter uma vida. Isso, a vida é o seu adereço de bolso. Cristão é quem você é. Filho de Deus é quem você é. Então, se você quer aprender um pouco mais, descobrir um pouco mais a sua identidade em Cristo, o primeiro passo, irmãos, é aceitar Jesus. E eu estou dizendo, o Evangelho é uma palavra de muito conforto, mas ela é também de confronto. Então, ele vai te confrontar a se arrepender dos seus pecados e deixar a vida que você tinha no passado para trás. Mas juro, não tem coisa melhor. Jurar não, porque eu não posso jurar, porque a Bíblia condena isso, né? Mas não tem coisa melhor do que aceitar Jesus e tirar o fardo das suas costas. Não tem coisa melhor. Então, se você não aceitou Jesus ainda, se você não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa é a sua oportunidade. Eu prometo para você que essa é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Você vai entender que a casa do Senhor não é um fardo, não é um peso, mas é um prazer. Oferecer o melhor que nós temos ao Senhor é um prazer. E se você também quer se reconciliar com o Senhor, essa é a sua oportunidade. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Eu acredito que eu conheço todos vocês, mas não tem problema fazer essa pergunta. Tem alguém aqui que de coração deseja entender como que funciona tudo isso, esse mundo maravilhoso? Ninguém? Todo mundo cristão? Todo mundo crente? Todo mundo tem a vida como adereço e é cristão em primeiro lugar? Amém, em nome de Jesus. Então, sejam muito felizes e pratiquem muito essa palavra. Farmem muita honra na casa do Senhor. Eu amo de coração todos vocês.